Qual seria a reação do ministro Alexandre de Moraes se ele soubesse que a mulher do presidente da República, a mulher do presidente do Senado, a mulher do presidente da Câmara, se ele soubesse que uma delas assinou um contrato com o Banco Master para receber 129 milhões de reais em parcelas mensais de 3 milhões e 600 mil. E se depois saísse a notícia de que o marido poderoso procurou o presidente do Banco Central meses antes da liquidação do Master. Se esse caso caísse nas mãos dele, será que o ministro mandaria investigar usando o rigor que fez a fama dele, retendo passaporte, eventualmente mandando colocar tornozeleira eletrônica? Ou adotaria o novo comportamento passivo que adotou agora, comportamento que se estende ao Supremo depois que vazou que a mulher do contrato é a dele? Ladrão, corrupto, vigarista, rato, pilantra, canalha. 129 milhões de reais da mulher do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Só foi a mulher dele que fechou o contratão? Não! Foi o próprio ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes soltou uma nota, disse que o tema do encontro foi a Lei Magnitsky, mas não falou nada sobre Banco Master. O que o ministro Alexandre de Moraes faria se soubesse que a mulher do presidente do Senado, a mulher do presidente da Câmara, a mulher do presidente Jair Bolsonaro, ex-presidente, a mulher de Tarcísio de Freitas, a mulher de Ronaldo Caiado, a mulher de Ratinho Júnior, se uma delas tivesse fechado um contrato desse tamanho com o Banco Master? Fala vazada do Flávio Dino horroriza o país. Eu vou te mostrar agora o que foi que ele disse no escurinho. E, gente, essa reunião secreta do Supremo que foi gravada, que foi vazada pra imprensa, ela tá dando e ainda vai dar muito pano pra manga. Meus amigos, parece que o fim de Xandão chegou. O fim da linha pode ter começado agora para Alexandre de Moraes. Os crimes estão sendo expostos, o que estava escondido está sendo revelado e a casa caiu de vez e o cerco se fechou. Bandeirantes, Globo, CNN, todos jogando os podres de Moraes no ventilador, uma atrás da outra. Quando a grande mídia inteira resolve falar ao mesmo tempo, não é coincidência, é aviso. Você acredita que Alexandre de Moraes está sendo descartado pelo próprio sistema? Você acha que depois da Globo começar a revelar que estava escondido, o fim dele finalmente chegou? Ou você acha que ele ainda vai escapar dessa? Segura aí, porque o que está vindo à tona agora é pesado e muda completamente o jogo. Meus irmãos, antes de continuarmos esse vídeo, por favor, deixe o joinha para ele, para o YouTube não enterrar, compartilhe o mesmo e também se inscreva no canal ativando o sininho das notificações. Meus amigos, o que estamos assistindo não é um ataque isolado, é um movimento coordenado. Durante anos, Xandão foi tratado como intocável, qualquer crítica virava ataque à democracia e qualquer denúncia era abafada, qualquer questionamento era censurado. Vocês não entenderam ainda a realidade da situação. Só aprende que não pode voar quando pula do penhasco e vê que não tem asa, né? É o que vai acontecer com o povo brasileiro, pô. Vocês não fazem ideia do que está acontecendo mesmo, né? É lamentável, vocês deveriam saber melhor. Vocês fazem ideia do que está acontecendo? É muito claro, o ministro Alexandre de Moraes já desbordou todas as legalidades constitucionais e tem a mídia aplaudindo isso ainda, gente. Vocês não vão acordar, não? Vocês não estão vendo que é um único ministro fazendo um bando de atrocidade jurídica, que qualquer aluno do primeiro período de direito sabe que está errado, e vocês estão aplaudindo ainda? Vocês sabem o que está acontecendo? Vocês sabem o que vai acontecer daqui a 10 anos, se houver essa escalada por uma única pessoa na corte? O magistrado, ele é inimigo do Brasil se ele não conseguir cumprir a lei que é positivada. O magistrado, ele tem que cumprir o que o legislador faz aqui. Ele é escravo da lei que nós fazemos através do voto de vocês. E o ministro continua lá, ó, vitalício. Quem indicou esse cara? Por que ele mentiu no currículo para poder passar nessa batinada do Senado e depois desmentiu? Por isso só já deveria ser empichado. Mas agora algo mudou. Quando a Bandeirantes, a Globo, a CNN, o Estadão e a Folha começaram a falar ao mesmo tempo, percebemos que o cerco começou a se fechar para ele. E a narrativa oficial caiu por terra quando a própria Globo entrou ao vivo e desmentiu a versão do ministro. Não era contatos pontuais, não era assunto pessoal, foram ligações insistentes, pressão, bastidor e articulação. E aí entra a parte mais grave. Quando surgem informações de que a Polícia Federal também entrou no radar dessa história, o caso sai do campo político e entra no campo criminal. E dessa vez, o bambu está estralando. Então bora reagir juntos, porque cada detalhe desse escândalo escancara como o jogo é jogado em Brasília. Quando você acha que não tem como piorar essa situação do Alexandre de Moraes, o escândalo da esposa dele, o contrato, as notas, a conversa com o Banco Central, com o Galípolo, quando você acha que não tem como ficar pior, a Folha de São Paulo acaba de publicar uma matéria que tem o potencial de ser muito mais escandalosa
do que a suposta interferência do Alexandre de Moraes a favor do Banco Master junto ao Banco Central. Uma coisa é o Alexandre de Moraes falar com o Banco Central, né, falar com o Galípolo, interferir ou perguntar ou pedir ajuda ali para o Banco Master. Outra coisa é o Alexandre de Moraes interferir na Polícia Federal, na investigação que estava acontecendo com o Banco Master. Primeiro, se realmente ele interferiu na Polícia Federal, então ele já sabia dos crimes do Banco Master e mesmo assim continuou trabalhando para ajudar esse banco. E quem está falando isso não sou eu, é uma pessoa que ao longo dos últimos 6 anos elogiou Alexandre de Moraes em vários momentos diferentes. A Malu Gaspar, na Folha de São Paulo. Rapaz, é muito curioso. No Natal, no nascimento de Jesus, começa a destruição do Alexandre de Moraes. Banqueiros e autoridades dizem que Polícia Federal também sofreu pressão de Moraes. Moraes pressionou a Polícia Federal relativo à investigação dessa corporação no Banco Master. Aí tem o início aqui, né? Diretor-geral nega e diz que nunca conversou com o ministro do STF sobre as investigações contra o banco. Magistrado negou nessa semana ter pressionado o Banco Central para atuar. Ou seja, ele tá se explicando de uma pressão e surge outra. Vamos lá. Os mesmos banqueiros e autoridades de Brasília que afirmaram a jornalistas terem recebido informações seguras de que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, pressionou o Banco Central a favorecer o Banco Master, dizem ter ouvido de integrantes da Polícia Federal que o magistrado também manifestou ao órgão interesse no andamento das investigações sobre o caso. Então ele já sabia da investigação, ele já estava sabendo que o Banco Master estava fraudando bilhões em títulos falsos e mesmo assim ele continuou trabalhando para ajudá-lo. Isso porque a esposa dele tem um contrato de 129 milhões com pagamentos de 3 milhões e 600 mil por mês, feito pelo Banco Master, num contrato muito absurdo, onde não tem um foco determinado, não tem um escopo, e ela basicamente só atuou em uma coisa, que foi queixa-crime, crime contra a honra, algo nesse sentido. A crise envolvendo o ministro Alexandre de Moraes atingiu um ponto crítico. Após emitir uma nota oficial tentando minimizar seus contatos com o Banco Central, o ministro foi desmentido ao vivo pela Rede Globo. A apuração jornalística confirmou que não houve apenas conversas institucionais, mas sim 6 ligações em um único dia para tratar especificamente do Banco Master. Com a confirmação de que a Polícia Federal também está monitorando o caso, a situação jurídica e política do ministro se complicou drasticamente. O que vimos não foi apenas um furo de reportagem, foi o desmonte, peça por peça, da defesa de um dos homens mais poderosos do país. E quem fez esse desmonte não foi a extrema-direita, não foi o gabinete do ódio, foi a própria Rede Globo, que por anos serviu como principal escudo do ministro. Vamos aos fatos. Depois que estourou a notícia de que o Moraes teria se reunido com Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, para tratar do Banco Master, o ministro sentiu o golpe. Ele percebeu que a acusação de tráfico de influência era grave demais para ser ignorada. Então ele fez o que sempre faz, partiu para o ataque e soltou uma nota oficial. Nessa nota ele admitiu as reuniões, mas disse que o assunto era estritamente pessoal, que eles trataram apenas das sanções da Lei Magnitsky que bloquearam suas contas. Ele tentou vender a imagem de que era apenas um cidadão preocupado com seu salário e não um ministro intercedendo por um banco corrupto. Mas aí veio o contra-ataque. A jornalista Malu Gaspar, da Globo News, entrou ao vivo e implodiu essa versão. Com base em fontes de dentro do próprio Banco Central, ela revelou que não foi apenas uma reunião protocolar. Ela contou que o ministro ligou para o Galípolo nada menos que 6 vezes em um único dia. 6 vezes. Você liga 6 vezes para alguém para perguntar sobre a sua conta salário? Claro que não. Você liga 6 vezes quando está desesperado para resolver um problema urgente. E o problema urgente, segundo a apuração, era a liquidação do Banco Master, o banco que pagava milhões para a esposa do ministro. Esse desmentido ao vivo foi um dos momentos mais humilhantes para o ministro. A Globo, na prática, chamou o ministro de mentiroso. Eles disseram, a nota dele diz X. Mas os fatos dizem Y. E para piorar, o Estadão também entrou na briga e confirmou as ligações. A imprensa, que sempre agiu em bloco para proteger ele, agora age em bloco para expor. Isso é o sinal mais claro de que a proteção acabou. Mas o buraco é ainda mais embaixo. E aqui entra a parte que pode levar o ministro para um lugar muito pior do que o impeachment, pode colocar ele na página policial. A colunista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, soltou outra bomba. O ministro Moraes não teria pressionado apenas o Banco Central. Ele teria procurado também a direção da Polícia Federal para saber a quantas andava a investigação sobre o Banco Master. Eu quero que você pare e pense na gravidade disso. Um ministro do Supremo, que é relator de inquéritos que envolvem a própria Polícia Federal, ligando para os delegados para perguntar sobre uma investigação que atinge o cliente da sua esposa. Isso é obstrução de justiça.
Isso é uso do cargo para interferir em investigação criminal. É o tipo de coisa que dá cadeia. Qual foi a reação da Polícia Federal? O diretor-geral, Andrei Rodrigues, negou oficialmente. Claro que negou. Ele não é louco de admitir em público que foi pressionado. Mas o fato de a notícia ter vazado, de jornalistas terem essa informação, mostra que dentro da PF tem gente insatisfeita. Tem gente querendo que isso venha a público. O vazamento é a arma de quem não concorda com a ordem recebida. E tem um detalhe nessa história da PF que é crucial, a postura do presidente Lula. Segundo a reportagem, o diretor da PF teria levado o caso ao presidente. Ele teria dito, presidente, o ministro está ligando, está querendo saber. E qual foi a resposta do Lula? Faça o que for necessário. Essa frase é enigmática. Mas no Código de Brasília ela pode significar uma coisa muito simples. Não proteja. Se o Lula quisesse salvar o Moraes, ele teria dito abafa, segura, resolve. Ao dizer faça o que for necessário, ele lavou as mãos. Fala vazada do Flávio Dino horroriza o país. Eu vou te mostrar agora o que foi que ele disse no escurinho. E, gente, essa reunião secreta do Supremo que foi gravada, que foi vazada pra imprensa, ela tá dando e ainda vai dar muito pano pra manga. O que eu vou te mostrar agora é algo absolutamente assustador, estarrecedor. É simplesmente um ministro do Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte do país, no escurinho de uma reunião secreta, dando vazão àquilo que existe de mais sombrio nele e naquela corte. Falando aquilo que ele realmente acredita e que é estarrecedor, é assustador. Quando ele achava que ninguém estava gravando, ninguém estava assistindo, apenas seus colegas que compartilham várias das suas ideias. Tem caso que pode ser que seja por diplomacia, por coleguismo na frente do colega, mas esse caso aqui não. Ele é surreal. O que o Flávio Dino falou está horrorizando o Brasil. E eu vou te mostrar agora não só o que ele disse, mas algumas das principais reações das pessoas nas redes sociais que dão conta de como que o Supremo simplesmente está acabando diante do povo. Olha aqui comigo a matéria do Poder 360, que vazou a reunião secreta e olha o que eles mostraram que o Dino falou. O ministro Flávio Dino começou dizendo que concordava com tudo o que foi dito, mas foi logo afirmando: essas 200 páginas do relatório da Polícia Federal sobre o Toffoli, essas 200 páginas para mim são um lixo jurídico. Não adianta discutir esse lixo jurídico. A crise hoje é política, presidente Fachin. Em 2035, se Deus me der saúde, eu quero estar nessa cadeira. E essa cadeira tem bônus e tem ônus. Eu acho que não adianta pensar nessa cadeira só nos bônus. Eu acho, senhor presidente, que o senhor deveria ter resolvido isso dentro da institucionalidade da presidência. Gente, isso aqui já chocou grande parte da imprensa e da sociedade. Vai ficar pior que eu vou te mostrar. Mas isso aqui já chocou. Porque o Dino xingando o trabalho da Polícia Federal de um lixo jurídico. Isso aqui é revoltante. 200 páginas, o que eu tenho certeza de que é um trabalho de excelência investigativo da Polícia Federal, expondo possíveis crimes praticados por um ministro do Supremo. Então isso agora é lixo jurídico. E deixa eu traduzir para vocês o que o Dino quis dizer quando ele falou para o Fachin que ele achava que Fachin deveria ter resolvido isso dentro da presidência. O que o Dino está dizendo aí com todas as letras é que o Fachin deveria ter arquivado sumariamente o relatório e não ter feito nada contra o Toffoli, na surdina. Da mesma forma como eles trataram como lixo jurídico as provas da Lava Jato contra os maiores corruptos do país. Jogaram na lata de lixo. Mas isso não é o pior. Olha agora o pior aqui comigo. Dino disse ser a favor da relatoria permanecer com Toffoli e que notava que a maioria ia ter a mesma posição. Disse que a suspeição de ministros do STF só pode ser considerada em situações extremas, como, presta atenção, em casos de pedofilia e se tiver prova, e de estupro e se tiver prova. E completou em tom corporativista: e qualquer outro pedido de arguição, eu sou o STF Futebol Clube. Gente, eu estou horrorizado com isso aqui. Horrorizado. Vocês entenderam aqui que o Dino confessou o que ele disse do coração ali dele, do coração da profundidade da Suprema Corte Brasileira, que na visão dele, e eu tenho certeza que outros ministros compartilham, os ministros do Supremo não são suspeitos nunca. Julgam o que quiserem, quando quiserem, como quiserem. Só seria se for caso de estupro ou pedofilia, e olha lá, hein, com provas. Olha que absurdo completo, total. É a confissão de que eles realmente se acham acima de tudo, acima de todos, acima da Constituição, acima da lei.
Eles acreditam que são deuses olimpianos que dominam o Brasil. As regras não valem para eles. Olha aqui comigo o que disse o Felipe Moura Brasil sobre isso. Flávio Dino conseguiu abrir mais um alçapão no fundo do poço do STF. Suas falas na sessão secreta sobre a situação de Dias Toffoli no caso Master simbolizam a degradação moral da corte. Fica até difícil escolher qual é a pior, a mais ilustrativa de como o corporativismo, o conchavo, o compadrio e a cumplicidade prevalecem a ética e as normas vigentes. O sigilo da reunião agrava o conteúdo das frases ditas, porque o ministro confabulava com seus pares sem saber que elas seriam vazadas à imprensa. Ali era o Flávio Dino real, das sombras do judiciário, sem qualquer verniz. Dá uma olhadinha aqui o que o Enio Viterbo falou também sobre isso. Ó. Esse aí, o Flávio Dino, é o moralizador? Esse é o ministro gênio do STF? É o debochado? O Dino completou dizendo que, e qualquer outro pedido de arguição, eu sou STF Futebol Clube. Nada de Constituição, nada de princípios, nada de leis, nada de códigos, nada de processos. Ele confessou ser corporativista acima de qualquer outra coisa. O Brasil está em choque com o que está saindo do Supremo nesses últimos dias. É um esgoto sem fim. E tem muito mais de onde veio isso. Agora conta aí pra mim. O que você achou dessas falas escabrosas do Dino, hein? Ou melhor, manda aí a sua mensagem aí nos comentários pro ministro. Diz pra ele que isso aqui não é coisa de ministro. E se inscreve no canal, clica no sininho, curte o vídeo, torne-se membro do canal para receber nossas análises exclusivas, ter resposta aos seus comentários com prioridade e faça parte dessa comunidade, porque nós, mais do que nunca como brasileiros, precisamos erguer a nossa voz para defender o nosso país contra a imoralidade, o conchavo, o arbítrio, o abuso de poder contra as liberdades e contra a corrupção. O fato é só um: Alexandre de Moraes construiu poder pelo medo. Mandou calar, censurar, prender, perseguir, mas agora pela primeira vez ele está do outro lado. A imprensa investiga, a PF aparece no cenário e os aliados somem e o silêncio do STF grita. E aí eu já te faço uma pergunta final olhando do seu olho. Você acredita que o sistema decidiu sacrificar Xandão? Você acredita que descartaram ele? Você acha que o fim político e até o fim jurídico dele está mais perto do que nunca? Ou você acha que mais uma vez tudo isso vai acabar em pizza? Deixa o teu comentário aqui abaixo desse vídeo. Vamos debater, porque quando o sistema começa a devorar os seus, ninguém está seguro. A casa realmente está caindo. Se inscreva no canal, deixe o joinha, compartilhe esse vídeo. Fique com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser. Fui!